Bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Você que me acompanha, ou quando não, chegou agora, pela primeira vez, está percebendo que aqui é um local de reflexão bíblico-teológica. Desta forma, queremos cooperar com você para que a gente receba da parte de Deus uma palavra de advertência. Uma palavra de advertência que é muito apropriada, principalmente no presente século. Porque há dois pecados que devemos evitar. E a gente vai verificar estes dois pecados justamente no texto de Apocalipse, capítulo 2, quando Jesus se dirige a duas igrejas. A primeira delas é Pérgamo e a segunda, Tiatira. Note que no versículo 12 diz, em relação à igreja em Pérgamo, o seguinte: isto diz aquele que tem a espada aguda de dois gumes. Nos é dito algo no versículo 13, mas no versículo 14, eis a advertência. Entretanto, algumas coisas têm contra ti, porque tens aí que os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim tens também alguns que, de igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas. Uma coisa que Deus não tolera é falsa doutrina ou ainda falso ensinamento. Em relação à igreja, que a gente mencionou agora há pouco, que é a igreja em Tiatira, a partir do versículo 18, você faz a leitura, e depois de Jesus dizer algumas coisas com relação a esta igreja local, ele fala no versículo 20: mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dele tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Vimos de uma forma muito rápida os dois pecados sérios que Deus não tolera e que a gente precisa evitar. Deus não tolera o mal, Deus não tolera a falsa doutrina. Tolerar o que Deus chama de pecado não pode ser. E a interpretação bíblica, ela precisa ser baseada realmente na palavra. Tem que estar fundamentada. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, lá no capítulo 4, no versículo de número 6, fala algo que deve ecoar em nosso coração, nos nossos ouvidos e ficar bem guardado na nossa mente. Porque ele nos diz assim, no versículo 6: ora, irmãos, estas coisas eu as apliquei figuradamente a mim e a Apolo por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Vou deixar aqui destacado: não ir além do que está escrito. Nós temos, meus irmãos, a Bíblia como única regra de fé e prática. Nenhuma outra fonte fora das Escrituras é autoritativa, muito menos normativa para a minha e para a sua vida. E o apóstolo Paulo alertou o povo para não ir além do que está escrito. Jesus, em alguns momentos, nos evangelhos, a gente vai observar que ele repreendeu os líderes religiosos. E lá na frente, o apóstolo Paulo, numa referência aos Gálatas, ele vai falar sobre aqueles que estavam adicionando regras humanas à palavra de Deus. Fiquemos com estas observações, que a gente venha realmente atentar para o que o Espírito Santo nos diz através de sua palavra. Porque, como eu já disse, nós não podemos ir além
do que está escrito. Que Deus nos abençoe e que esta advertência sobre esses dois erros, não tolerar a falsa doutrina e não tolerar o mal, possa realmente calar na nossa alma.